Oi, pessoal, aqui é a professora Roberta, né? E vamos lá, continuação da nossa aula sobre sistema endócrino, né? Ficaram faltando várias glândulas, então vamos uma por uma, ok? Vamos começar pela epífise, tá? Ela também é chamada de glândula pineal e ela é menor ainda do que a hipófise, tá? Lembra que a hipófise, ela tinha o tamanho de uma ervilha, tá? Essa daqui é menor, né? Menorzinha ainda, e ela está localizada aí na parte posterior do cérebro, né, da base do cérebro. Ela é ovoide e aí tem um formato, né, muito semelhante ao de uma azeitona. Então, aqui a localização dessa epífise. E para você se localizar aí, nós temos a hipófise, tá bom? Então, elas estão aí um pouco contrárias, né? Ela produz o hormônio chamado melatonina. A gente conhece muito chamado, né, ele como hormônio do sono, tá? E aí a melatonina, ela tem uma secreção durante a noite, tá? E essa secreção, ela é estimulada pela escuridão, tá? E inibida pela claridade. Por isso, muitas recomendações, né, para quando você vai dormir, quem tem dificuldades para pegar no sono, de não ficar assistindo muita TV até o momento, né, de dormir, mexer no celular. Como tem luz, interfere na produção desse hormônio e aí demora mais para você conseguir, né, adormecer, tá? Influencia também no crescimento e no ciclo reprodutivo de diversos animais, porque nós sabemos da toda a importância do ciclo do sono, né? Tem que ser completo, tem hormônio do crescimento, por exemplo, sendo liberado também à noite. Então, se você tem o seu sono completo, vai influenciar no crescimento e na reprodução, tá bom? E claro, esse hormônio melatonina regula o sono no ser humano, certo? Outra glândula, nós temos aí a tireoide, mas é quase impossível falar do tireoide e não falar das paratireoides, tá? Elas se localizam juntas, né? Então vamos começar pela tireoide. A tireoide, ela é uma glândula endócrina, né? Que lembra a letra H. Ela é localizada aí, ó, na face anterior do pescoço. E ela tem o seu funcionamento, lembra dos hormônios lá que nós chamamos de trofinas? Então, o TSH liberado pela hipófise, ele vai permitir agora a estimulação da tireoide para ela produzir os seus hormônios, tá bom? E tem as paratireoides, né, que são pequeninas glândulas que estão localizadas na parte posterior da tireoide. Por isso que não dá para falar de tireoide e não falar da paratireoide, ou das, né? Porque são 4 glândulas que estão juntas aí na tireoide, tá? Hormônios tireoidanos, vamos começar por eles, tá? São 3. Então, a tireoide, ela produz aí T3, T4 e a calcitonina. Então, primeiro vamos para o T3 e T4, onde o T3 é triiodotironina e T4 também chamado de tiroxina. São hormônios derivados, né, do aminoácido tirosina e se ligam, respectivamente, a 3 ou 4 átomos de iodo, por isso T3 e por isso T4, certo? Controlam o ritmo metabólico do corpo, tá bom? E alguns probleminhas aparecem, tá? Quando você tem muito desses hormônios no sangue, você pode apresentar um problema chamado hipertiroidismo, tá? Que é o quê? É o aumento do número de células da tireoide que vão produzir, claro, muito T3 e muito T4. Vai elevar demais a taxa metabólica e que aí vai provocar essas reações, tá? Uma sudorese muito intensa, uma irritação, emagrecimento, sensação de calor, tá? Aumento da pressão arterial, tem outros sintomas, tá bom? Em casos mais graves de hipertiroidismo, né, causa um aumento muito grande da glândula, tá? Da própria tireoide. E aí fica um prolongamento no pescoço, né? Como ela se localiza aqui, ela começa a aumentar, então você começa a ter uma ondulação no pescoço, muito visível, tá bom?
E pode ter também, em casos graves, né, o que a gente chama de exotalmia, que são olhos arregalados. A órbita ocular mesmo se torna muito saltada, muito proeminente, tá bom? E aí é bem característico mesmo de quem tem esse problema de hipertiroidismo, o excesso, né, da produção desses hormônios. Agora, também tem uma produção insuficiente, né, que aí vai causar o hipotiroidismo. E aí nós vamos ter como reações aí do organismo essa diminuição da temperatura corporal, tá? Aumento dessa sensação de frio, diminuição da pressão arterial, uma tendência a engordar, a pele fica mais ressecada, a pessoa fica apática, né, sem ânimo. Então, características aí dessa pouca produção, tanto de T3 quanto de T4. Agora, se na infância, tá bom, houver deficiência da produção desses hormônios, pode causar cretinismo, tá? Que é uma deficiência mental que também pode provocar nanismo, tá bom? O outro hormônio, né, produzido pela tireoide é a calcitonina. E a calcitonina, ela já promove a diminuição de cálcio no sangue, fazendo com que esse cálcio seja fixo, né, nos ossos, né, fique fixado nos ossos. E aí, ótimo. Aumenta a secreção, quando aumenta a secreção de cálcio nos rins, diminui a absorção do intestino delgado, tá bom? Nós vamos ver mais para frente porque tireoide e paratireoide, elas vão trabalhar juntas naquele mecanismo de feedback negativo, tá? Então, essa calcitonina vai ter uma ação aí no feedback negativo com o hormônio produzido pela paratireoide, que a gente vai ver agora, tá bom? A paratireoide, ela vai produzir o hormônio que a gente chama de PTH, tá? Que é o hormônio paratireoidano. E olha o que ele faz, ele retira o cálcio dos ossos e aumenta a quantidade desse elemento no sangue. Então, o que eu falei do feedback negativo, né? Enquanto o hormônio calcitonina faz com que o cálcio que está no sangue passe, né, para os ossos, o paratormônio tira dos ossos e devolve ao sangue. Lembra que o nosso corpo ele sempre busca a homeostase, sempre busca o equilíbrio, né? Então, nossa, tem muito cálcio no sangue, vamos pôr para o osso, né, que é o órgão armazenador. Agora, não, tem pouco no sangue, vamos tirar e vamos. Sempre, o nosso corpo vai estar sempre procurando, né, esse equilíbrio e vai estar sempre trabalhando dessa maneira, né? Então, é a ação antagônica que a gente fala desses dois hormônios, né? Então, olha só, tem um esquema aqui mostrando, né, esse mecanismo de feedback negativo, tá bom? Então, o paratormônio age sobre os ossos, liberando o cálcio, certo? E depois vai ocorrer um aumento da taxa de sangue no sangue, de taxa de cálcio, desculpa, no sangue, que vai estimular a tireoide a produzir calcitonina. A calcitonina vai fazer o quê? Aumentar a deposição desse cálcio que está no sangue nos ossos. Só que aí vai ocorrer a diminuição da taxa de cálcio no sangue, que vai estimular a paratireoide a liberar o paratormônio. Então, é um ciclo infinito, tá? Sempre buscando o equilíbrio, mas em algum momento vai ser detectado que tem menos, que tem mais, eles vão ser liberados. Ok? Suprarrenais. Outras glândulas, né? São duas glândulas endócrinas que estão localizadas sobre o rim, né? Os rins, que também são dois. Elas têm duas regiões distintas, então elas são divididas em córtex e medula. E com a produção aí de diferentes hormônios, tá bom? Nós vamos ter aí os andrógenos, glicocorticoides e mineralocorticoides produzidos pelo córtex, tá? E a medula vai secretar aí epinefrina e norepinefrina, tá bom? Que a gente vai ver com calma agora, ó.
O córtex das suprarrenais, então. Primeiro, ele produz os glicocorticoides. E eles estão relacionados ao metabolismo da glicose, tá? Mas também ao metabolismo proteico, mas principalmente o metabolismo da glicose. Também atua como anti-inflamatórios, né? Agora, a principal função desses hormônios, né, dos glicocorticoides, e aí a gente destaca o cortisol e a corticosterona, é promover a produção de glicose a partir de gorduras e proteínas, e aí aumentando a disponibilidade desse açúcar no sangue, principalmente das situações de estresse, né? Porque se precisar correr, se precisar fugir, o corpo precisa de energia para reagir, então essa metabolização da glicose é importante para disponibilizar energia para o seu corpo. E aí, com relação à função anti-inflamatória, é porque esses hormônios eles diminuem a permeabilidade dos vasos, tá bom? Outro grupo aí, né, de hormônios que o córtex produz são os mineralocorticoides, tá? Dentre eles tem o destaque aí da aldosterona, tá bom? E eles são responsáveis por regular o balanço hídrico e salino no organismo, tá? Então eles controlam aí os íons sódio e potássio no sangue e vão interferir na retenção ou na perda de água do organismo. Nós temos como destaque aí, né, a aldosterona, onde ela tem a função aí, justamente, de aumentar a retenção de íon sódio nos rins. E aí, você vai ter, então, uma maior retenção de água no sangue e, consequentemente, a elevação da pressão arterial. Tem ainda, olha, produzido pelos córtex, nós vamos ter os andrógenos, que são hormônios sexuais, tá? São os esteroides sexuais. E eles contribuem para a formação e manutenção dos caracteres sexuais secundários, tá? Então, tanto homem quanto mulher produz esses hormônios, tá bom? E após a puberdade, nos homens, os andrógenos, eles vão ser liberados em maior quantidade pelos testículos. Então, a quantidade de andrógenos que são secretadas pela suprarrenal nos homens é muito baixa, tá? Que normalmente os efeitos são insignificantes. Por quê? Passou a puberdade, isso fica por responsabilidade dos testículos, tá bom? Agora, nas mulheres, os andrógenos, os andrógenos suprarrenais, tá bom? Eles desempenham funções, olha, importantíssimas. Primeiro, ele contribui para a libido, né, que é o impulso sexual. E eles são convertidos em estrogênios, que são os esteroides sexuais feminizantes, tá? E aí, esses outros tecidos do corpo é que vão converter esses andrógenos em estrogênios, tá bom? Agora, após a menopausa, na mulher, né, essa secreção ovariana vai cessar, e aí todos os estrógenos femininos vão se originar da conversão de andrógenos suprarrenais. Então, quando o ovário já está encerrando suas atividades com relação a hormônios sexuais, quem assume é a suprarrenal. Então, importantíssimo, tá bom? Agora, os andrógenos suprarrenais, eles também, tá bom, estimulam o crescimento de pelos axilares e púbicos em meninos e meninas. E aí vão contribuir também para o pico de crescimento lá quando está chegando a puberdade, né? Que a gente tem o estirão, são eles também que contribuem para isso, tá bom? A medula das suprarrenais, então, né? Ela lembra que ela estava dividida, aqueles hormônios anteriores, né? Foram do córtex e agora da medula. Então, ela vai secretar aí, ó, adrenalina e noradrenalina. Só que eles também são conhecidos, né, por epinefrina ou norepinefrina, tá bom? Cuidado com a nomenclatura. A secreção desses hormônios pela medula, né, das suprarrenais, ele vai ser estimulado pelo sistema nervoso. Lembra lá das situações de estresse, situação de emergência, onde o sistema nervoso autônomo simpático vai promover uma série de reações? Então, o sistema nervoso é que vai
estimular a secreção desses hormônios. Então, a função desse hormônio é prolongar a ação do sistema nervoso simpático. Lembra que esses dois sistemas, o nervoso e o endócrino, eles trabalham juntos, né, para manter a homeostase do organismo. Só que tem um detalhe, né? O sistema nervoso, ele tem uma ação muito rápida, né? Os estímulos enviados aí pelos neurônios e as respostas são rápidas, mas são curtas, né? O que garante a nossa sobrevivência, graças a Deus. Nós temos reações muito rápidas, né? As respostas são muito eficientes, mas elas são curtas, né? Então, o sistema nervoso ele trabalha junto com o endócrino para manter o seu organismo em equilíbrio pelo tempo necessário. Então, os hormônios, como eles vão pelo sangue, demora mais para chegar, né, a resposta do hormônio. Mas quando chega, é mais duradoura. Então, esses dois sistemas trabalhando juntos, perfeito, o seu organismo está garantido, né? Tudo funcionando certinho. O nervoso manda a resposta, mas é rápida e curta. Aí vem o sistema endócrino depois com o efeito prolongado pelo hormônio, o que te mantém em perfeitas condições, né? E aí, as ações desses hormônios, só lembrando, né, das ações do sistema nervoso simpático, ele vem agora mantendo por um pouco mais tempo a dilatação das pupilas, dilatação dos brônquios, a vasoconstrição, tá? Então, os efeitos lá do sistema nervoso autônomo simpático sendo apenas prolongado. Então, você já lembra de todas essas funções, né? Então, só para você não esquecer, tá bom? E entender essa relação que esses dois sistemas têm, tá? Eles são muito ligados, muito dependentes um do outro, ok? Chegamos agora na glândula, né, que é o pâncreas. Mas aí a gente vai dar uma atenção, claro, né, ao pâncreas endócrino. Por quê? Porque o pâncreas, ele é considerado uma glândula mista. Por quê? Porque ele tem uma parte exócrina, né, que vai produzir suco pancreático. Nós já vimos isso lá em sistema digestório. Mas tem a porção endócrina, né? E aí a porção endócrina é esse agrupamento de células que nós chamamos de ilhas pancreáticas. Antigamente eles eram conhecidas como ilhotas de Langerhans, tá? Mas agora ilhas pancreáticas. Essas ilhas pancreáticas, elas se encontram dispersas, tá? No pâncreas todo, e são formadas por dois tipos de células. Nós temos aí as células alfa e as células beta. E cada uma delas é responsável por produzir um hormônio, tá? Então, as células alfa vão produzir o glucagon e as células beta vão produzir insulina, famosos hormônios, né? Glucagon e insulina. E função deles é regular a quantidade de glicose no sangue. Então, aqui nós vamos ter um feedback negativo realizado por dois hormônios que são produzidos pela mesma glândula, tá? Diferente lá da tireoide e da paratireoide, que são glândulas diferentes que produzem cada uma o seu hormônio e os dois juntos trabalham no feedback negativo, né? Agora aqui não. Hormônios produzidos pela mesma glândula e que vão ter esse feedback negativo para equilibrar a quantidade de glicose no sangue, ok? E aqui, olha, esse esquema, essa questão do feedback, né? Então, para que o seu corpo se mantenha em equilíbrio com relação a açúcar, a gente fala em glicemia, é em torno de 90 miligramas a cada 100 ml de sangue. Tá? Esse é o equilíbrio, esse é o que é o ideal para o seu sangue. Agora, se a taxa de glicose no sangue diminui, né, vai para o lado direito aí do esquema, o pâncreas vai secretar glucagon, ok? Se a taxa de glicose no sangue diminuiu, então nós falamos em hipoglicemia, ok? O pâncreas, ele vai secretar glucagon. Esse glucagon, ele vai fazer o quê? Vai transformar glicogênio em glicose. E aí vai aumentar o nível de glicose no sangue. Lembra que o glicogênio é um carboidrato de reserva, formado por muitas unidades de glicose. Aonde está o glicogênio? Nos músculos, né? No fígado, ele está armazenado,
certo? Então, o pâncreas vai secretar o glucagon, ele vai lá na reserva, nos músculos, no fígado, e vai fazer essa conversão dessa reserva. E essas unidades de glicose vão ficar disponíveis no sangue, pronto, cheguei no equilíbrio. Só que aí você vai se alimentar, né? Então tem aqui uma refeição rica em carboidratos, apenas como exemplo, pode ser qualquer outra refeição, e a taxa de glicose no sangue vai aumentar, certo? O que vai fazer agora? A insulina vai ser liberada pelo pâncreas. E a insulina vai fazer o quê? Vai facilitar a entrada da glicose nas células, tanto do fígado quanto dos músculos, ok? Só que aí, essa glicose, sendo guardada nessas estruturas, vai diminuir a taxa dela no sangue. E aí, de novo, vai produzir glucagon e esse ciclo é sem fim, tá bom? E aí, problemas, né, com relação à quantidade de açúcar no sangue. E aí, o excesso é sempre o nosso maior problema, né? Então, a doença se chama diabetes mellitus, também bem famosa, né? Então, a hiperglicemia prolongada torna o sangue mais concentrado. Isso vai provocar uma sensação permanente de sede, o que leva a uma ingestão de grande quantidade de água. E essa condição aumenta significativamente a produção e eliminação da urina. Então, sede constante e aumento excessivo de volume urinário são dois sinais importantes para a pessoa desconfiar, né, de que tem essa condição aí do diabetes, né? Além disso, a grande quantidade de glicose no filtrado glomerular, lembra lá do sistema excretor, dificulta a reabsorção de água nos rins, o que também contribui para o aumento da diurese. Então, além de resultar na presença de glicose na urina, certo? Outra coisa, ó, o emagrecimento e a fraqueza, que às vezes podem ser observados nessa doença, eles se devem à degradação de gorduras e proteínas. Para quê? Para tentar obter energia pelas células. Por quê? Porque elas estão com dificuldade de obter a glicose que está disponível no sangue. Tá? Então, nós temos aí dois tipos básicos de diabetes, né? Tipo 1, que a gente também chama de juvenil, e o tipo 2, que a gente chama de tardio. No tipo 1, acontece um comprometimento das células beta do pâncreas, e aí afeta a produção de insulina, que se torna insuficiente. No tipo 2, tem uma diminuição gradativa dos receptores de membrana para a insulina, que reduzem a capacidade de respostas a esse hormônio e, consequentemente, né, da absorção de glicose no sangue. Então, aqui tem uma comparação, olha, das duas situações do diabetes e como que é uma célula saudável, né? Então, nós vamos ter aí uma situação de uma pessoa saudável, o pâncreas produz a insulina, as células, elas têm receptores para a insulina, permitindo a entrada de glicose. Pronto, esse é o estado normal, é o que tem que acontecer, é o funcionamento perfeito. Agora, no tipo 1, olha aí, o pâncreas, ele ou está produzindo pouca insulina ou nenhuma, tá? Aí, nesse caso, nesse exemplo, ele está produzindo pouquinha, né? Bem pouquinha insulina. Então, não chega a acionar os receptores de maneira eficiente. E aí a glicose continua no sangue, não consegue entrar nas células. Por quê? Porque as células não conseguem receber essa insulina. Os receptores não são ativados, tá? Agora, no diabetes tipo 2, o pâncreas ele continua, tá vendo? Produzindo insulina. Só que o receptor de insulina é que não tem mais reação nenhuma, tá? Isso normalmente acontece pelo o excesso de açúcar no sangue. Tem tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar ali, que chega uma hora que o receptor fala, eu sei, já tem um monte aí, não tô ligando, né? E só que isso se torna um problema, né? Então, por isso que a gente fala de tardio, né? Normalmente são estímulos, né? Causados muitas vezes pela própria alimentação, tá? Errada, é claro, né? E aí, para finalizar, o último grupo de glândulas endócrinas aí são as gônadas, né? Os ovários e os testículos.
eles também, né, têm a produção a função aí de produzir gametas, né, mas também tem a sua parte endócrina, quando eles produzem hormônios. Então, nós temos aí os ovários, né, produzindo estrógeno e progesterona, que são hormônios responsáveis pelas características secundárias femininas, tá? E quando a gente fala em característica sexual secundária, são aquelas características que aparecem na puberdade, tá bom? Então é a mudança corporal lá do corpo da menina, né, passando a ter mais detalhes, né, femininos mesmo, caracterizando aí o preparo para a vida adulta, né, para a reprodução. Esses hormônios também regulam o ciclo menstrual e na gravidez são eles os responsáveis aí pela manutenção, né, dessa gravidez completa, de todas as necessidades aí para o embrião, tá? E tem a testosterona, que é produzida pelos testículos, né? E também responsável pelas características secundárias masculinas, também na puberdade, né, com a mudança do corpo, e também regula a produção de espermatozoides. Essas duas glândulas, né, os ovários e os testículos e os seus hormônios, eles vão ser melhor estudados na próxima aula, que nós vamos falar do sistema reprodutor feminino, né? E aí a gente aborda melhor como esses hormônios interagem aí no corpo humano, tá bom? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.